E eu te garanto que o Senhor vai destrancar esse cadeado, essa tranqueira que está impedindo a tua passagem aérea para as mansões celestiais. Não esqueça isso. Nossa viagem aqui terrestre, nós preparamos a nossa mala, nós colocamos itens dentro da nossa mala, mas a viagem celestial, as nossas malas têm que estar vazia, sem nenhum peso, sem nada, que é para quando o nosso Criador vier ao nosso encontro, ainda que nós venhamos morrer, se nós morrermos antes de Cristo voltar, que a nossa mala venha estar vazia do mesmo jeito, para quando nós ressuscitarmos na primeira ressurreição, nenhuma tranqueira venha ser o impedimento para nós, porque se nós tivermos algum impedimento, alguma coisa na nossa mala celestial, só iremos ressuscitar na segunda ressurreição. E não é o que eu quero para cada um de nós aqui, não. Não esqueça isso, meus irmãos. Vamos para a eternidade. Vamos para a eternidade em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o nosso Pai está colocando os últimos detalhes na minha morada e na tua morada. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai. Vamos estar preparados do nosso deitar ao nosso levantar, passar o dia preparado, porque não sabemos que hora nós vamos morrer, como nós iremos morrer, se vamos dormir e não vamos acordar nunca mais, se vamos dar um infarto, uma parada cardíaca, algo possível, e nós partirmos daqui dessa terra antes de Cristo voltar, como é que nós vamos estar na presença do Eterno? Lembra? Para a honra e glória de Deus, sem merecimento algum, porque sem Cristo nada posso fazer. E peco. Mas todos os dias eu deito com Cristo, amanheço com Cristo, passo o dia com Cristo. E lembra o que eu falei? Quando eu peco, eu fico revoltado comigo? Eu não ando com esse negócio nos meus pensamentos. Quando eu ouço as músicas que não convêm o Eterno, porque não venha para cada uma de santinha para cá para cima, que eu não gosto disso não, fala a verdade. Quando eu ouço umas músicas por aí afora, que tem aquelas melodias lindas e maravilhosas, que venha querer penetrar nos meus ouvidos, eu falo, Pai, que essa música, esse som, Senhor, por onde eu passar, que ela não faça morada na minha mente e nem no meu coração, que ela faça apenas barulhos por onde eu passar, porque nós andamos por aí afora. Então, é rádios, é não sei o que, por onde nós passar, seja em carro, em ônibus, não sei o que, isso, aquilo outro, por aí afora. Os nossos ouvidos têm que estar preparados com o tampão do nosso Eternão. Porque as músicas podem fazer barulhos nos nossos ouvidos, mas que elas não venham penetrar nos nossos ouvidos. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai. Amém? Está preparados. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós? Porque muitos que não aceitaram a Cristo, que não se prepararam, passaram por isso aqui, ó. Vamos lá? Gênesis capítulo 7, verso 17 ao 24. Vamos aqui, ó. O dilúvio, vamos lá, ó. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra e cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobre modo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que haviam debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e domésticos e animais selváticos.
e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo homem, tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas duraram 150 dias, predominaram sobre a terra. Aqui não sobrou ninguém, sim ou não? Aqui não sobrou ninguém. E hoje, nós estamos tendo conhecimento disso aqui, não estamos? Nós estamos tendo conhecimento, não estamos? Nós estamos tendo conhecimento. O nosso Pai Noé passou 120 anos pregando, até vir o dilúvio. Gênesis capítulo 6, verso 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. 2 Pedro, capítulo 2, verso 4 ao 5. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de cada grochão de ímpios. Deus não poupou anjos quando pecaram. E a graça estava lá em cima, não poupou eles. E qual foi o pecado de Lúcifer? Vamos ver qual foi o pecado de Lúcifer? Será que Lúcifer roubou lá em cima da eternidade? De Gênesis a Apocalipse, você não vai ver Lúcifer abrindo a boca para falar uma palavra, uma mal palavra da sua boca. Lúcifer, de Gênesis a Apocalipse, não mexeu as suas mãos para consumar o pecado. Lembra o que eu falei antes? Mateus, capítulo 5, verso 27 ao 28? Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Sabe por quê que Deus não perdoa a prática da quebra de nenhum dos mandamentos dele? Sabe por quê? Porque o pai do pecado foi precipitado lá de cima e lá para cima ele não volta mais. E ele já está julgado e condenado. E ele não poupou anjos quando pecaram com Lúcifer, que escolheram ficar com Lúcifer. Lembra, todo aquele que escolhe ficar do lado da prática do pecado, o que fala 1 João capítulo 3, verso 7? Todo aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Sabe por quê? Porque fez a sua escolha. Fez a sua escolha. E a graça já estava lá em cima, porque era de eternidade a eternidade. Hebrews chapter 13, verse 8. Jesus Christ the same yesterday and today and forever. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Na tua Bíblia, possivelmente vai estar assim, ó, Hebreus capítulo 13, verso 8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Se ele não poupou os anjos lá em cima, ele inteirão o nosso eterno. A graça não poupou. Imagine depois dele descer aqui, ser crucificado no madeiro, escraseado, humilhado, cuspido, furado,
pregado no madeiro, se fez maldito no madeiro. Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Deuteronômio capítulo 21, verso 23. Ora, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o sepultarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado em madeiro é maldito de Deus. Imagine, após ele ter sido humilhado, perder a estatura dele, que Cristo, ele vai ser eterno, à altura mediana de homem, como ele veio aqui na terra, eterno, eterno, e vai carregar as marcas eternas dos ferros, dos pregos que ele foi cravado no madeiro, por mim e por você. Foi pregado num madeiro, sem roupa, uma vergonha, as pessoas vendo as partes íntimas dele. Por mim e por você. Você acha que ele não perdoou Lúcifer? Nós vamos ver o pecado de Lúcifer. Ele não perdoou Lúcifer lá em cima. Você acha que ele vai perdoar quem viver na prática do pecado aqui depois dele ser escraseado, humilhado, xingado, vai botando tudo num pacote só por aí afora? Você acha que ele vai perdoar? A palavra dele já disse que ele não perdoa e ponto final e acabou. Qualquer um que morrer na prática do pecado, ou se estiver na prática do pecado, quando ele voltar, não existe esse negócio de segunda chance, de outra oportunidade. Não existe esse negócio. Lembra bem. Por isso que em Mateus capítulo, como o negócio é sério, por isso que em Mateus capítulo 24, verso 4, ele falou assim, ó, e ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Sabe por quê? Você acha que as pessoas que já morreram aqui enganadas pelos falsos pastores, pelos falsos profetas por aí afora, desses ninhos de Satanás, nessas congregações por aí afora, isso, aquilo, outro, aonde nada provém de Deus, provém de Satanás. Você acha que essas pessoas que morreram na prática do pecado, sendo enganadas por Satanás, pelos seus filhos por aí afora, as que vão estar na prática do pecado, sendo enganadas por aí afora, você acha que vai subir para a eternidade quando Cristo voltar? A Bíblia não fala que os anjos pecaram que estavam com ele lá em cima. Com a boca, com palavras por aí. Só escolheram a ficar com Lúcifer. Só escolheram a ficar com Lúcifer. A vida espiritual, ela é mais profunda do que você possa imaginar. O evangelho eterno não é medo. O evangelho eterno é esclarecedor. O evangelho eterno é amor. O evangelho eterno é a graça. O evangelho eterno é tudo de bom. O evangelho eterno, no resumo de tudo, o evangelho eterno, ele é fogo consumidor para toda essa terra aqui. Que vai consumir o mal, o pecado, o diabo, o falso profeta, o falso pastor, vai botando todos aqueles que morreu, todos aqueles que morrerem enganados, seduzidos por falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres, vai botando tudo por aí afora. E hoje, em nossos dias, nós sabemos que o dilúvio levou a todos perdidos, todos. Só que eu creio com os olhos espirituais, com os olhos da fé. Eu creio, porque não foi à toa que o nosso Pai deu 120 anos de oportunidade para aquele povo. Eu creio que possivelmente ali, no meio daquele povo, morreu nem que seja uma pessoa. Eu estou botando assim uma, mas possivelmente deve ter morrido mais pessoas em Cristo ali, nesse percurso dos 120 anos. Só que aí tem um grande problema. Deus deu 120 anos
para aquele povo. E só foi salvo 8 pessoas. 8 pessoas. Você acha que naquele meio daquele povo, como estava ali todo mundo ruim, todo mundo coração ruim, perverso, você não acha que no meio de todo aquele povo não tinha ali, ó, os filhos de Satanás sendo usados por Satanás para dizer assim, ó, você está acreditando nesse maluco aí, nesse doido? Você está acreditando nesse velho aí? Você é mais doido do que ele, com os olhos da fé. Porque o inimigo, ele é sagaz. Se o inimigo, os filhos dele, por aí afora, nos esculacham nas redes sociais por aí afora, imagine naquela época. Imagine. Tu tá maluco? Aonde que vai vir água para cobrir tudo isso aqui? Tu tá acreditando nesse velho por aí afora? Às vezes, a palavra até caía no coração dele. Mas os filhos de Satanás chegavam e colocavam as sementes do mal. E nisso, pessoas caminharam nos seus caminhos perversos da perversidade. Quantas pessoas aí, olha como é que é nos dias atuais hoje. Quantas pessoas você não vê que passou 10, 15 anos aí, ó, caminhando na jornada com Cristo, quando pensa que não, se desvia. Se desvia por aí afora e muitos morrem e não volta mais. Naquele tempo lá do nosso Pai Noé, eu creio que não foi diferente. Eu creio que não foi diferente. Mas o dilúvio veio e levou. Agora, um outro grande problema, não é esse, mas antes de nós entrar nesse problema, vamos ver qual foi o pecado de Lúcifer, vamos? O pecado de Lúcifer. Aos meus olhos, espiritual, foi uma destruição total o pecado de Lúcifer. Mas pelos olhos carnais, na carne. Como pode? Lúcifer pecou só por isso. Vamos ver. Isaías capítulo 14, verso 12 ao 14. E nós vamos ver por que Lúcifer foi precipitado. Vamos ver, ó. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E era ele que era quem? O querubim da guarda ungido. Lúcifer tinha poder, tanto é que ele está por aí com o poder dele. Deus não tirou o poder de Lúcifer. A única coisa que o nosso Eterno não permite é Lúcifer tocar em nós. Tocar em nós, que o Senhor nem ouve, se ele querer, Senhor, pedir para tocar em algum de nós, quem somos nós? Mas os poderes dele por aí afora, para aqueles que estão brincando de servir a Deus, que é um joião no meio do trigão, outros que já se entregaram para o mundão de vez, que não está nem para Cristo, nem para nada, que fala, eu morri assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, ponto final, acabou, eu nunca vou mudar. Imagine, sobre todos esses daí, você pode ter certeza que Lúcifer não está nem aí para levar todos eles para o fogo e enxofre que está preparado para ele e para os anjos dele, porque se morrer com o Eterno, é anjo do Eterno na eternidade, e se morrer com Lúcifer, é anjo dele para ser queimado com o fogo eterno que está preparado para ele e para os anjos dele, que ele não está nem aí para ninguém. E vamos lá ver qual foi o pecado de Lúcifer agora? Vamos? Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Qual foi o pecado de Lúcifer? Simplesmente querer ser igual a Deus. Só que não tem lugar para ninguém querer ser igual a Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo já está formado e nada mais. Só que existe um grande problema nisso aí. Ele brigou por isso? Para querer ser mais do que o Eterno? Brigou? Só brotou no coração dele. Como o nosso Pai é onisciente, onipresente, onipotente e sabe de todas as coisas, maldou toda a afronta de Lúcifer. Dá para você ver o tamanho do problema? Maldou toda a afronta de Lúcifer. E com isso, no verso 12, como caíste do céu, ó estrela da manhã,
filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Imagine, um ser lindo, belo e maravilhoso, Lúcifer. E o resumo de tudo que ele queria, ó. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Deus não poupou anjos quando pecaram. Você acha que Deus vai poupar a mim e a você se viver na prática do pecado? Por isso eu te peço, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se santifica, se purifica. Sabe por quê? Porque sem santificação é impossível ver a Deus. É impossível ver a Deus. É impossível ver a Deus. Lembra o que o nosso Pai falou quando ele estava aqui, ó. Aos homens, todas as coisas é impossível, mas para Deus, todas as coisas é possível. Por quê? Porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Criador, nunca esqueça isso. Deus criou todas as coisas. Ele é o Criador. E lembra a você que era, em nome do Senhor Jesus, que era ateu, ateia, Deus não criou o mal. Deus criou um anjo lindo, belo e maravilhoso e poderoso. E poderoso. Não esqueça isso para a honra e glória de Deus, amém? Por isso que nós vivemos aqui na prática do pecado, porque ele se rebelou contra o eterno e ele foi precipitado. Ele já está julgado e condenado, mas mesmo assim ele está com todo o poder. Sabe por quê? Porque pelo amor do nosso Pai, para mostrar para toda a corte celestial, os anjos que ficaram lá, ele só precipitou Lúcifer. Só precipitou Lúcifer. Aí você pode falar, e para que ele não podia cair para outro lugar? Veio cair logo para cá, Edinaldo. Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos. Aquilo que está encoberto, não fuça não. Não entra não, que você vai endoidar e você não vai entender. Por isso que nós iremos passar o milênio lá no céu, com o nosso Pai. Lá nós vamos saber de todas as coisas. Sabe essas tuas curiosidades? Todas elas vai ser esclarecidas na eternidade. Por isso, a você que ainda não aceitou a Cristo como o teu Salvador, que é ateu, ateia, eu te peço que você aceite e que nós iremos para a eternidade com o nosso Pai. E lá, todas as coisas vai ser esclarecida para todos nós. Você não nasceu um ateu? Você não nasceu uma ateia? Fala para mim se você nasceu um ateu, uma ateia. Fala para mim. Fala para mim. Fala para mim se um bandidão por aí afora, perigoso, seja ele qual for, se ele nasceu bandido, fala para mim. Como eu falei antes, todos nós nascemos foi uns bebês lindos e maravilhosos. Nem que seja para os nossos pais, né? Por aí afora. Se eu não, que nossos pais, o neném tá lá, coisinha bonitinha de papai, de mamãe, que não sei o quê. Feio que nem, acabou de nascer. Minha coisinha lindinha, vem cá, minha coisinha lindinha, de mamãe e de papai. Ninguém nasceu mal. Da mesma forma, Deus não criou mal. Deus criou um ser lindo, belo e maravilhoso. E com o seu percurso de vida, na sua trajetória, ele se corrompeu. Como muitos por aí afora. Na sua trajetória de vida, no seu crescimento, na sua mudança de personalidade, escolheu o lado do mal. Na sua mudança de personalidade, você decidiu a ser ateu. Você não nasceu ateu, ateia. Por isso não foi à toa que você caiu aqui. Vamos para a eternidade em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E lembra, você acha que no dilúvio, você pode não acreditar, porque eu já peguei mesmo ateu brabo por aí afora mesmo. Só que eu te digo uma coisa, os que bateu de frente com o Degreutião Pritião, não continuou sendo ateuzão brabão assim não. Não continuou não. E não foi à toa que você caiu aqui. Não foi à toa que você caiu aqui.
Você não acredita em nada, nem na Bíblia, nem nada. Eu quero que você me dê uma ideia aí, ó, de um homem, o maior escritor que você já ouviu falar. Você que é ateu, braba, ateia braba que tá comigo aqui. Prova pra mim aí qual foi o melhor escritor que você já ouviu falar na tua vida. Se ele teve a capacidade de começar a escrever um livro desde o princípio da criação aqui, ó. Que ele já tenha vivido isso aqui, ó. 4.000 anos depois. 4.000 anos depois. Começar uma outra história. Uma outra história. 4.000 anos depois. Começar uma outra história. E essa mesma história linkar com uma história passada e mostra para mim um autor do melhor livro teu que tem a capacidade de fazer isso. Com tantos livros, com 66 livros. Prova para mim aqui, ó, um autor do melhor livro teu aí, ó. Como eu falei antes aí, prova para mim que tem a capacidade de 4.000 anos depois escrever uma nova história. Uma nova história. E essa nova história linkar, casar com uma outra. Prova para mim um autor. Primeiro, nenhum deles viveu esse tanto de anos. Nenhum deles. E por aí você tira que homem nenhum tem essa capacidade para fazer isso. Primeiro, não vive esse tanto de anos. E você não vê relatos por aí afora de nenhum outro homem que fez isso. Mas você vê relatos de cerca de 40 autores sendo inspirado, ou cerca de 40 escritores sendo inspirado por um autor. Você vai ver essas histórias por aí. Lembra? Cerca de 40 escritores sendo inspirado por um autor. 4.000 anos depois, escreveu uma nova história. E ela casa uma com a outra. Aí prova pra mim, se você já viu por aí afora, dos melhores escritores teu. Uma pessoa que já foi capaz de escrever 66 livros. Grava bem. 1.189 capítulos. 31.102 versículos. 793.693 palavras. 3.566.480 letras. E que linka gerações pós gerações e tudo que está acontecendo em todo o globo terrestre, está aqui dentro, tudo profetizado. Inclusive a maldade do homem, inclusive filhos morrendo no ventre de mãe, mães morrendo dando à luz, mãe morrendo com criança, com tudo. Tudo aqui dentro, tudo profetizado. E lembra, 40 escritores, cerca de 40 escritores. E tudo linka uma coisa com a outra. Aí você, querendo segurar o ateísmo, sem você ter uma base para isso, porque o mundo, a cada dia que passa, está indo de mal a pior e não espere melhora. Ei, a você que é um ateuzão brabão, não espere melhora. É piora mesmo. A ruindade do ser humano, uns matando os outros por aí afora, as profecias piores se cumprindo, que para mim é uma grande tristeza, mas é a realidade. Pai matando filho, filho matando pai por aí afora e vai se cumprindo. Tudo aqui dentro. Pessoas morrendo de fome, nação contra nação, reino contra reino, terremotos, fome, em todo lugar, em todo o globo terrestre. Só que você quer um mundo, você quer não,
Você queria um mundo lindo, belo e maravilhoso.